Para a turma que está com a Bíblia, abre o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Esse versículo é para ser grifado, regrifado e regrifado. Jesus diz assim em João 14, 1: não perturbe o vosso coração. Coisa linda de escutar, difícil de cumprir. Não perturbe o vosso coração. Jesus diz que coração perturbado é ausência de confiança nele. Coração inquieto, coração perturbado, aquela coisa que não te deixa em paz, aquela coisa que algo te incomoda, você não consegue fazer nada. Isso é ausência de confiança em Deus. Então, se a gente só conhece esse versículo, hoje a gente faz uma conversa longa. Porque quantas situações na nossa vida a gente vai viver nessa inquietude. Ele fala que essa inquietude é porque nós queremos ter o controle das coisas e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A nossa dificuldade em se abandonar nas mãos dele. Ele fala, se é uma pessoa que te incomoda, se é uma situação que te incomoda, se é algo que não sai da sua cabeça, não sai do seu coração, está tirando o seu sono, está te fazendo perder peso, não deixa comer, entrega para mim. Mas Jesus, eu acho que eu vou te entregar, eu acho que você não vai saber resolver isso. E se é alguma coisa que às vezes você deseja profundamente, você não entrega por quê? Porque se você acha que é alguma coisa muito boa para você, a gente não acredita que se a gente que está querendo, acha que é bom para nós, infinitamente mais, Ele vai dar aquilo que for ótimo. Então o que é que nos falta? Por que a gente vive essa inquietude? Aí vive um antidepressivo, na ansiedade, né? Come os dedos da mão, os dedos do pé, de tanta aflição na alma, aquela agonia na alma. E não perturbe o vosso coração. Por isso que eu falei que é uma frase que dá um impacto quando a gente escuta. Mas o quanto que é difícil a gente viver isso todos os dias. Porque todos os dias Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Então, por que você está inquieto com o quê? Volta até Ele, entrega, faz a entrega. Faça uma entrega. Ele fala, se nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai, se é permissão do Pai, está inquieto por quê? É impressionante. É para a gente morrer de vergonha. A gente sabe onde é que põe a mão, fala, o que é que eu faço agora? Porque Ele já desvelou que a gente está aqui, vem à missa, comunga e não confia. Se entrega, se abandona. Isso é uma experiência espetacular. Não perturbe o vosso coração. Se vocês pararem agora e pensar o que vocês tiveram durante o dia hoje, por quantas coisas vocês estiveram tumultuados, agitados, preocupados, agoniados. E resultou em quê? Nada. Aliás, você ficou nervosa, brigou com um tanto de gente, fez um tanto de coisa que não resolveu em nada. Se eu tivesse ajoelhado e falado, Jesus, deixa eu te entregar essa situação que está me incomodando, agora eu vou descansar no Senhor, te garanto que se eu disse, tinha pelo menos diminuído o radical livre para não dar tanta ruga. Que a gente fica preocupado, fica inquieto, começa a discutir com a gente mesmo, e se é alguma situação difícil, você arruma, você tem várias soluções para a situação, discute com a pessoa, faz um discurso, e a situação não acontece. Pare de perturbar o vosso coração. Quanto disso tira a nossa paz? Quanto disso tira a oportunidade de a gente viver de verdade na presença de Deus? Porque o tanto que a gente fica perturbado nos tira do centro que é o Senhor. Porque cada vez que eu me perturbo, eu esqueço que Ele é o Senhor da minha vida. Compreendem? A gente esquece que Ele é o Senhor.
A gente acha que a gente é que é a dona da nossa vida o tempo inteiro. Então, todas as vezes, por isso que tantas vezes a gente vai e volta, o nosso caminho espiritual, ele não vai. Porque a gente não consegue cumprir um versículo. Não perturbe o vosso coração. A gente é perturbado às vezes com um tanto de nada e nos tira do foco. E ele fala assim: credes em Deus e crede também em mim. No como é que eu estou levando a minha vida, avaliar a minha consciência e falar como é que eu estou dando testemunho desse Deus maravilhoso que fala comigo: não perturbe o vosso coração. Como é que eu posso dizer a alguém que eu posso confiar, se nem eu vivo essa confiança? Como é que eu posso proclamar que nele eu descanso? Como é que eu posso proclamar que ele é meu refúgio, minha rocha, minha segurança, se eu não confio? Eu tenho que proclamar, então eu tenho que vencer aqui, eu tenho que renovar o meu compromisso batismal, porque no batismo eu me tornei o quê? Filho de Deus. Não pode ser esquecido. Com que dignidade eu estou caminhando como filho de Deus? Será que eu estou acertando a minha vida? Que não é uma brincadeira. A nossa vida espiritual não é um conto de carochinha. Deus é real. Que eu tenho que, diante disso aqui, resistir às tentações de Satanás, que só quer mentira, só quer me iludir com uma coisa fácil, só conversa mole, que ele é um mentiroso e não vai te levar a lugar nenhum. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, nós rezamos o Pai Nosso, ok? Quando a gente reza o Pai Nosso, é porque a gente reza no automático, né? A gente solta uma primeira e não sabe o que falou. Mas a gente reza assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja. Qual é a próxima frase? Venha a nós o vosso reino. Se nós somos uma nação santa, um povo escolhido, nós clamamos todos os dias que venha o seu reino, que é um reino de paz, um reino de amor, um reino onde a gente tem que viver essas excelências, aonde que existe um lugar no mundo que chama o povo à esperança, que dê ao povo a esperança, que mostre para o povo que Jesus é o caminho. Como diz Santo Agostinho, ele é o caminho. Porque quando a gente acha o caminho, que a gente tem o caminho, falta a meta. Qual que é a nossa meta? Chegar no Pai. E ele é o único que vai nos levar no Pai. Pare de perturbar o vosso coração. Quanto disso tira a nossa paz? Quanto disso tira a oportunidade de a gente viver de verdade na presença de Deus? Porque o tanto que a gente fica perturbado nos tira do centro que é o Senhor. Porque cada vez que eu me perturbo, eu esqueço que Ele é o Senhor da minha vida. Compreendem? A gente esquece que Ele é o Senhor. A gente acha que a gente é que é a dona da nossa vida o tempo inteiro. Então, todas as vezes, por isso que tantas vezes a gente vai e volta, o nosso caminho espiritual, ele não vai. Porque a gente não consegue cumprir um versículo. Não perturbe o vosso coração. A gente é perturbado às vezes com um tanto de nada e nos tira do foco. E ele fala assim: credes em Deus e crede também em mim. Não perturbe o vosso coração. Por isso que eu falei que é uma frase que dá um impacto quando a gente escuta. Mas o quanto que é difícil a gente viver isso todos os dias. Porque todos os dias Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Então, por que você está inquieto com o quê? Volta até Ele, entrega, faz a entrega. Faça uma entrega. Ele fala: se nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão do Pai, está inquieto por quê? É impressionante. É para a gente morrer de vergonha. A gente sabe onde é que põe a mão, fala: o que é que eu faço agora? Porque Ele já desvelou que a gente está aqui, vem à missa, comunga e não confia. Se entrega, se abandona
Isso é uma experiência espetacular. Não perturbe o vosso coração. Se vocês pararem agora e pensar o que vocês tiveram durante o dia hoje, por quantas coisas vocês estiveram tumultuados, agitados, preocupados, agoniados. E resultou em quê? Nada. Aliás, você ficou nervosa, brigou com um tanto de gente, fez um tanto de coisa que não resolveu em nada. Se tivesse ajoelhado e falado: Jesus, deixa eu te entregar essa situação que está me incomodando, agora eu vou descansar no Senhor, te garanto que se eu disse, tinha pelo menos diminuído o radical livre para não dar tanta ruga. Que a gente fica preocupado, fica inquieto, começa a discutir com a gente mesmo, e se é alguma situação difícil, você arruma, você tem várias soluções para a situação, discute com a pessoa, faz um discurso, e a situação não acontece. Pare de perturbar o vosso coração. Jesus diz assim em João 14:1: não perturbe o vosso coração. Coisa linda de escutar, difícil de cumprir. Não perturbe o vosso coração. Jesus diz que coração perturbado é a ausência de confiança nele. Coração inquieto, coração perturbado, aquela coisa que não te deixa em paz, aquela coisa que algo te incomoda, você não consegue fazer nada. Isso é a ausência de confiança em Deus. Então, se a gente só conhece esse versículo, hoje a gente faz uma conversa longa. Porque quantas situações da nossa vida a gente vai viver nessa inquietude. Ele fala que essa inquietude é porque nós queremos ter o controle das coisas e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A nossa dificuldade em se abandonar nas mãos dele. Ele fala, se é uma pessoa que te incomoda, se é uma situação que te incomoda, se é algo que não sai da sua cabeça, não sai do seu coração, está tirando o seu sono, está te fazendo perder peso, não deixa comer, entrega para mim. Mas Jesus, mas eu acho que eu vou te entregar, eu acho que você não vai saber resolver isso. E se é alguma coisa que às vezes você deseja profundamente, você não entrega por quê? Porque se você acha que é alguma coisa muito boa para você, a gente não acredita que se a gente que está querendo acha que é bom para nós, infinitamente mais Ele vai dar aquilo que for ótimo. Então o que é que nos falta? Por que a gente vive essa inquietude? Aí vive um antidepressivo, na ansiedade, né? Come os dedos da mão, os dedos do pé, de tanta aflição na alma, aquela agonia na alma. Se alguém perguntar assim para você lá fora, qual que foi o evangelho de hoje? Você fala, peraí, o que foi o evangelho mesmo hoje? Acabou de sair da missa. Fomos treinados a entrar na igreja, não fomos treinados para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra é o nosso sustento. É ela que nos faz caminhar aonde precisar. É ela que nos dá força. É ela que no meio do tumulto, no meio da dor, você vai escutar Ele repetir para você: não perturbe o vosso coração. Creia em mim. Acabou o problema naquele momento. Falou, até fiquei bambinha aqui agora, tudo certo. Isso é o nosso testemunho. Não testemunho de palavras, é o testemunho de vida. As pessoas têm que saber que Ele está vivo. Isso que Jesus quer, que a gente anuncie ao mundo. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas por que Jesus só quis isso desse jeito tão difícil? Assim que Ele quis. É assim que Ele quer ser conhecido, pelo seu testemunho. Então vocês imaginaram, a partir de agora, qual é a grande dimensão da vida de vocês? Não há nenhuma vida que seja um acaso. Não há nenhuma vida sem importância diante de Deus. Você tem que testemunhar o Senhor, nem que seja por uma meia dúzia de pessoas que Ele colocar no seu caminho. O Salmo 32, em algumas Bíblias, o Salmo 33, que fala lá no versículo 20, quanto a nós esperamos por Yahvé, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Será que de verdade Ele é o nosso auxílio? Será que de verdade nós contamos com Ele? E aí nós descansamos nele?
e falo, Ele irá resolver a minha vida, Ele irá me ajudar, e eu não preciso desorientar, porque Ele cuida de mim. De verdade, vocês sentem isso, para descansar no Senhor e falar, só vai acontecer o que Ele permitir, porque eu estou nas mãos dEle, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo, nele se alegra o nosso coração. Será? Será que é nele de verdade que o nosso coração se enche de alegria? Aqui nada, filho, tem que ter alegria no monte de coisa do mundo. É impressionante. Por isso que o nosso processo de conversão é tão lento, porque os Lázaros continuam existindo. Todos os dias tem Lázaro atrás de nós. Mas como é que com que fruto, né, eu vou servir a Lázaro? Como que eu vou acolher? Como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou tirar uma fome, uma sede, agasalhar? Se não for como ele faria. As pessoas têm que ver as nossas obras sem que a gente fale e dê glórias ao Pai. A nossa vida ela tem que ser um testemunho dele. Compreendem? Mas se a gente não acordar para essa frase só, se a gente não for sacudida por essa frase, nós não saímos do lugar. Nós temos que ter um objetivo. Santa Teresa de Ávila falava assim, não se afaste daquilo que é o seu alimento, o seu remédio, que é a santa humanidade de Jesus. Não se afaste, não desgruda de Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele nos conduz, Ele tem tudo para nós. Ilumina a vida do outro. Não tenha medo de anunciar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tenha medo. Não tenha medo de anunciar esse Deus de amor. Não tenha medo de anunciar esse que é seu auxílio, a sua força, que é aquele que te dá coragem, é aquele que te sustenta no olhar. Experimentem isso quando você estiver muito cansada e você fala assim, tem um olhar que me sustenta, tem um corpo que me carrega. Quando eu recebo a Eucaristia, tem um corpo que me carrega, por isso que eu dou conta do que precisar, porque é Ele que é o meu sustento. Dê esse testemunho, coloque nas pessoas o desejo de viver com esse Deus. O cristianismo é a religião do desejo. É preciso desejar Deus. Deus não é imposto, Ele é um desejo. Pode imaginar caminhar com Ele? Estar na presença de um Deus vivo, isso não tem preço na nossa vida. Então, vamos pedir a Ele, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que Ele derrame sobre todos nós as graças de poder viver com Ele, sabendo que Ele é o único caminho, que somente Ele tem o melhor para nós, só Ele nos conduz para o melhor, só Ele tem esse caminho. Vocês já leram as histórias de Madre Teresa? Senhor, está faltando leite para o povo, faltando leite para os meninos, tem que dar leite. Você tem dinheiro? Não, tem não. Fui lá e falei com ele, Jesus, não tem leite não. O jornalista falava com ela, mas e agora? Uai, eu já falei com ele. Aí de repente o prefeito cancela todas as aulas no dia, todos os leitos foram para quem? Para Madre Teresa. O jornalista ficou assustado, ela falou, eu falei com ele, ele mandou. É essa confiança simples, de que Ele escuta. Aonde que Ele vai estar vivo? Que eu posso conversar assim com Ele, aonde? Aonde? Ah, muito bem, você já vieram visitar Ele quantas vezes? Essa semana? Já? Isso? Tudo que acontecer, corre aqui e fala que eu vim, que eu te contar um negócio. Vai que você não viu? Faz de conta que você não viu, faz cara de surpresa, vou te contar uma história agora. Me ajuda, simples assim. Chega aqui e faz, Jesus disse, só te contar um negócio, só me ajuda? Então tá, obrigado, não Pai, Filho e Espírito Santo, não pode ir embora. Se você tem 5 minutos, vai lá, tem meia hora, vai lá, tem o tempo que você tiver, vai lá e conta para Ele. Vocês vão diminuir tanto sofrimento, tanta dor de cabeça, tanta agonia de alma, tanta noite sem dormir, tanta insônia. Mas não tem problema não, eu não, já entreguei tudo, né? Ele resolve. Como? Do jeito que Ele achar, que Ele não acha, do jeito que Ele sabe que será melhor.